Olá, mais uma vez nos encontramos aqui. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante e também um assunto que já extrapolou a ideia de religião e já é uma coisa de domínio público. Vamos falar sobre chakras. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, vamos multiplicar essa ideia que é sempre muito positiva. Vamos lá? Então, como disse inicialmente, a ideia dos chakras já é algo que está muito além de religião. É um conceito muito mais profundo, científico, até porque a visão dos chakras tem muito a ver com a nossa fisiologia. Só correndo o risco da gente não tornar profano demais aquilo que é sagrado, né? Como Jesus fala a Pedro, né? Numa visão de Pedro, relatada lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Jesus fala para Pedro mais ou menos assim: Pedro, não tornas tu profano aquilo que Deus fez sagrado. Os chakras, ou rodas, ou estações de força, na verdade, eles são pontos precisos no nosso corpo sutil que são muito parecidos, muito coincidentes com os plexos do nosso corpo físico. E eles são, na verdade, muito semelhantes a estações de energia. Imagina, por exemplo, você pode fazer uma analogia com aquela energia bruta que sai lá de uma usina hidrelétrica, por exemplo, e ganha aquela estação inicial de força, aquela estação primária, e depois, quando ela chega nas cidades, ela vai passando por subestações e essas subestações vão rebaixando, modulando essa energia e distribuindo essa energia até que ela chegue numa condição utilizável dentro dos nossos lares, ali aquele 110, 220 volts, né? Que é a energia já modulada, já rebaixada, que é a energia que é utilizável pelos nossos equipamentos todos. Os chakras são essas estações de força, de energia, que estão nos nossos corpos mais sutis, ou seja, no nosso corpo astral, o perispírito, e no nosso duplo etérico. E eles se interconectam com os nossos plexos, que estão no nosso corpo físico, fazem parte da nossa fisiologia. Vamos imaginar então os nossos chakras, fazendo uma analogia com o que nós já conhecemos a nível de matéria. Imagine o nosso chakra como uma turbina, ou seja, girando realmente, produzindo uma quantidade enorme de energia que é captada num coletor, num corpo e levada através de vários condutos, os nadis, até todos os pontos mais remotos do nosso corpo. E essa energia vai sendo modulada exatamente na medida da necessidade daquele ponto onde ela chega. É algo fantástico. Daí a importância do nosso equilíbrio. Quando nós estamos em equilíbrio mesmo, essa modulação, essa transformação de energia, ela é quase perfeita. Ela chega muito próxima da perfeição. Ou seja, ela vai chegar a cada ponto, a cada átomo do nosso corpo, exatamente no quantum, exatamente na modulação certa para aquele átomo, para aquela célula, para aquele tecido, para aquele órgão, para aquele sistema, o que nos dá saúde. Não só saúde física, mas principalmente saúde emocional, saúde espiritual, que é aquilo que nós buscamos. Tem o inverso disso também, ou seja, tem o desequilíbrio. Quando nós estamos em desequilíbrio, seja desequilíbrio emocional, seja desequilíbrio provocado por uma doença, enfim, por qualquer tipo de disfunção, há o contrário, ou seja,
parte dessa energia se perde no caminho, parte dessa energia é absorvida por um tecido, um órgão que não é aquele a qual ela foi destinada. Enfim, há uma série de perdas nesse processo que geram mais desequilíbrio, ou seja, de um círculo virtuoso nós passamos por um círculo vicioso. Esse desequilíbrio, normalmente, ele começa de baixo para cima, ou seja, nós perdemos a maior parte dessa energia ou nós distorcemos essa vibração lá de baixo para cima, ou seja, lá na parte genésica, ou seja, na parte que trata do sexo, da criação, na parte gástrica, da alimentação, enfim, é aqui que nós geramos os maiores desequilíbrios. É por isso que, voltando lá no início, né, o primeiro passo do Raja Yoga fala exatamente de buscar esse equilíbrio, ou seja, quando nós falamos lá em Yama, nós falamos exatamente no reequilíbrio da questão do sexo, da questão da alimentação, da questão dos sentimentos, mas principalmente aqui na parte de reprodução e na parte de alimentação. Esses são os pontos de maior atrito, de maior perda. Imagina o seguinte, olha só, você tem aqui uma energia bruta, uma energia telúrica bruta, que sobe, faz esse caminho, seguindo esses centros de força, esses centros de energia, essas estações, e ela vai sendo retirada, né, a parte mais densa, mais bruta dessa energia, ela vai sendo retirada aqui nessa parte inferior, exatamente para alimentar essa parte mais vegetativa. E o certo, o caminho certo é que uma energia mais sutil, mais modulada, vai ganhando essa região, a região dos sentimentos, a região cardíaca, a região da fala, da sensibilidade, a região da vidência, a região das ideias e a região do contato com o mundo maior, do contato espiritual. Olha, fazendo uma analogia com o petróleo, né, que o petróleo também ele é refinado, ele também passa por um processo muito semelhante, né, comparando esse refino do petróleo, à medida em que ele vai sendo trabalhado, vai sendo refinado, vão saindo subprodutos do petróleo até chegar lá nos subprodutos, enfim, nos produtos mais nobres, digamos nobres, como por exemplo a gasolina, que já é produto de um tremendo refino do petróleo. Então, imagina, fazendo uma comparação, que nós estamos refinando essa energia bruta, essa energia telúrica que brota do centro da Terra, que brota do coração da Terra, chamada Kundalini, refinando para que ela consiga chegar aqui, né, chegar aqui na cúpula com a faixa vibratória, com o teor vibratório, com o teor energético realmente aproveitável. Por isso, gente, não é por acaso que o primeiro passo lá do Raja Yoga é exatamente trabalhar essa parte do sexo, das emoções mais primárias. É muito importante esse trabalho. Sem esse trabalho, nós ficamos muito tempo, passamos muito tempo exercitando a meditação e, no entanto, conseguimos muito pouco progresso. Então, esse trabalho todo metódico, esse trabalho sistemático que precede a boa meditação, que é exatamente Yama, Niyama, é fundamental para que nós consigamos um progresso efetivo na meditação, ou seja, que nós conseguimos o refino dessas energias. Vamos falar um pouquinho só sobre os chakras. Existem
muita literatura sobre isso, mas nós vamos falar um pouquinho exatamente para nos ambientarmos com essa ideia e conseguirmos visualizá-los, né? Então nós temos lá, imagine aqui, vamos voltar aqui ao nosso eixo central, onde se levanta aqui a serpente, onde esse eixo, onde corre Sushumna, esse nosso eixo que divide o nosso ser, e nesse eixo nós vamos situar 7 principais chakras, que estão ligados a 7 plexos do nosso corpo físico. Vamos falar dos chakras e não dos plexos, ok? Então vamos lá, de baixo para cima. O primeiro deles se chama Muladhara, está lá na base da nossa coluna, lá no nosso plexo sacro, lá no nosso cóccix. Subindo, nós vamos chegar aqui na região ligada ao aparelho reprodutor, nesse eixo central, Swadhisthana. Subindo um pouco mais, nessa parte do plexo solar, nessa região mais vegetativa, tá? Nessa região gástrica, nós temos Manipura. Aí subindo um pouco mais, chegando na região do coração, nós temos Anahata. Subindo um pouco mais, bem nessa região, bem na base aqui da nossa garganta, aqui onde se encontra a nossa tireoide, mais ou menos, nós vamos encontrar Vishuddha. Subindo um pouco mais, nós vamos chegar aqui nessa região, né, na famosa região do terceiro olho, nessa região frontal, e está ligado à nossa hipófise, tá? Que é uma glândula que está lá dentro, Agnya. E finalmente, aqui na cúpula da nossa cabeça, já aberto para cima, na região coronária, está Sahasrara. Esses são os 7 principais chakras. Lembre disso, nós vamos fazer um exercício, uma meditação dirigida exatamente para subir a energia modulada através desses chakras. Boa meditação, bom trabalho para você e vamos despertar a consciência. Namastê.